Salve, turma! Como é que estamos? Papo diferente hoje, monólogo sobre Copa do Mundo. Chegou a Copa do Mundo, finalmente. Expectativas, porque Copa é sempre Copa, né? É um ar diferente, é um jeito que a gente vê o futebol diferente. O futebol muda depois de Copa. Normalmente sempre vem alguma novidade depois de Copa do Mundo. E a gente não. A real é que a gente não sabe muito nem o que esperar dessa Copa, né? Acho que ela é a Copa com o maior número de incógnitas desde lá nos últimos anos. Tipo assim, tem muitos favoritos, mas nenhuma super afirmação. Tem gente que ainda fala que é a Argentina é campeã, tem gente que fala pela França, pelos atacantes, mas não existe uma unanimidade assim declarada tipo, sobre a grande seleção da Copa. O que chega aqui, a gente sabe que o Brasil não chega como primeiro, não chega com um time montado e forte como chegou nas outras Copas. Por mais que alguns não gostassem do modelo e a forma que o treinador jogava, mas a gente chegou contundente nas últimas Copas, com campanhas boas, com, sim, um trabalho bem feito e a gente sabe que esse ciclo deu muitos problemas, porque foram 3, 4 treinadores e praticamente jogamos alguns anos e faz 6 meses, um ano que a gente está com o Ancelotti aí e até meio e ele fazendo mais testes do que preparando o time. Então agora que a gente começa a ver um trabalho mais efetivo, né, por parte dele. E a gente sabe que sábado já tem estreia Brasil e Marrocos. O time do Marrocos, time bem complicadinho. Tem bons nomes. Teve 2 jogadores cortados hoje, né, por lesão. Mas assim, acho que ainda vai dar problema pro Brasil. E do Brasil, parece que a escalação praticamente definida com Alisson, que é o melhor dos três está lá. Parece que vai jogar Danilo e Alexandro, ou seja, o Ancelotti quer uma linha bem fixa atrás, então não esperem laterais ultrapassando, porque não é a característica deles, nunca foi. E o Ancelotti não parece fazer questão disso. Vai Marquinhos e Magalhães, é os dois melhores, não adianta, sem o Militão são os dois melhores. Daí do meio para frente vai manter ainda Casemiro e Bruno Guimarães de volantes. E do meio para frente a questão que fica é como vai jogar. Porque a princípio parece estar definido que vai jogar Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Agora, a posição de cada um é que é uma grande incógnita. Porque esses 4 jogadores, eles oferecem uma variedade tática muito grande. Porque ele pode ter o Cunha de centroavante, o Vini Júnior na ponta, o Rafinha na outra ponta e o Paquetá por dentro. Ele pode ter o Rafinha por dentro e o Paquetá na ponta direita. Ele pode ter o Vini Júnior e o Rafinha jogando enfiados, o Paquetá na ponta direita e o Matheus Cunha fechando no caso, a meia esquerda e a meia direita. Né? O Paquetá na meia direita, o Cunha na meia esquerda, fechando quase uma linha de 4. Então, assim, o que o Ancelotti quer pro jogo é que a gente não consegue definir. A gente não consegue ter uma noção do como ele vai botar o time. De, tipo, se ele vai jogar com 2 linhas de 4, ou se vai ser um 4-2-3-1. Se ele pode muito bem também puxar o Paquetá para fazer um tripé no meio campo, fazer Casemiro centralizado, Bruno Guimarães pela direita e Paquetá pela esquerda, aí tendo o Cunha mais aberto pela esquerda, Vini Júnior na frente, Rafinha na direita. Ele pode fazer um losango nesse meio campo com o mesmo tripé, o Cunha na frente e o Cunha na frente do meio campo e o Vini Júnior e Rafinha na ponta como ponta de lança. Ele tem muita variedade. Isso é bom, só que tem um problema. Ter opção demais significa que a gente não tem certeza de nada, porque qualquer esquema ele pode colocar e pode dar certo, pode dar errado. E o fato dele não ter nenhuma certeza cria uma certa incógnita. Ele tem muitas opções no banco. O Danilo, o volante, estava entrando muito bem sempre. Luiz Henrique e o Ryan dão muita força pelo lado. Então, assim, o Endrick é sempre quando entra, sempre faz um salseiro. O Igor Thiago sempre estava entrando, estava marcando gol, estava
disputando muita bola, e é um cara assim que eu acho que foi porque, pelo que eu vi, é um cara que puxa demais o treino, que exige demais, que se exige e que faz os outros correrem tanto quanto ele para se esticar. Então eu acho que até por isso que ele conseguiu a convocação, pelo que ele faz dentro do treinamento de instigar e elevar o nível do treinamento. A gente sabe que a linha de defesa é uma grande incógnita, tipo assim, mas é o futebol. Esse time pode encaixar, pode cair na primeira fase, é uma grande dúvida. Tipo assim, a gente não tem como prever o que vai acontecer. A gente sabe que ele tem muitas opções, muitos modelos e que isso é bom, por um lado, mas ele também pode ser um problema. Por ele ter opções demais, ele pode acabar optando pelo esquema que não vai dar certo, que pode não dar certo. E o que mais tem por aí é papagaio e esperançar. Eu avisei. Tipo assim, porque tá chutando tática com o seu achismo e torcendo para dar errado só para sair como dono da razão. Tem muita gente fazendo isso. Então, assim, tem uma expectativa relativamente boa para o Brasil. Assim, não vai, se vai chegar para ganhar, não sei, é um embalo, são 40 dias. Não faço ideia de como vai ser o Neymar, se vai entrar, se vai ter uma relação, se vai conseguir participar, ter uma participação efetiva, se vai ser bom, se vai ser ruim se ele participar. Não consigo ter esse prognóstico. Porém, acho interessante ele estar lá, por mais que não jogue. Tipo, os jogadores pareceram um pouco não puxar a responsabilidade para si. Então, acho que ele tá lá, acaba tirando um pouco do peso dos outros. Então, talvez ele jogue mais leve e faça isso, ajude a dar certo. Porque o fator psicológico, querendo ou não, ele pesa muito. Hoje acho que é quase o fator mais importante das grandes competições para atletas de excelência. Então talvez por esse lado seja importante, pelo que efeito que causa no grupo, não pelo efeito técnico, físico, tático, nem nada do tipo. E tem aquela coisa, né? Tem as demais seleções que a gente também não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que tem a França, que tem Mbappé, tem Dembélé, tem Doué, tem um monte de jogador aí de qualidade, mas tem uma defesa meio que não passa muita confiança. O meio campo também não é lá grande coisa, porque Tchouaméni e Rabiot não instigam assim, muita confiança, pelo menos para mim, né? Tchouaméni ainda é um pouco mais marcador, mas o Rabiot achei muito jogador sem sal. A Argentina tem um meio campo muito bom, tem Messi, que a gente não sabe nem como chega, e o Julián Álvares, mais uma defesa também que não me inspira confiança nenhuma. Então, se sair atrás, não sei como é que vão se portar a ponto de para segurar um contra-ataque, se tiver que pressionar o adversário, porque uma coisa é tu jogar uma Copa saindo todo o jogo na frente, outra coisa é tu jogar uma Copa tu tendo que buscar resultado. Eu não sei como é que essa Argentina vai se postar quando se chegar até um ponto de sair atrás do placar. Isso é um problema. A gente sabe que tem Portugal tem um meio campo, talvez o melhor meio campo da Copa, mas ao mesmo tempo tem uma defesa que também não é grande coisa, um ataque, apesar de ter o Cristiano Ronaldo envelhecido, tem alguns outros jogadores ali que dão um pouco de velocidade, um pouco de qualidade, mas também não inspira assim, que assim, não, esse é o ano que vai. A gente não consegue cravar isso. A Espanha sempre futebol já mais característico dos últimos anos, muito toque de bola, com controle de jogo. Tem o Yamal, que é muito novo, pode decidir, mas ao mesmo tempo ele meio que joga sozinho, não tem outros dois atacantes que para chamar a responsabilidade. Às vezes tu encaixar a marcação dele, talvez a Espanha não tenha como criar outra coisa a não ser ficar tocando a bola, porque a gente sabe que se deixar eles tocam a bola o dia todo e acabam nem chutando pro gol. Tem Inglaterra, tem o Harry Kane e um treinador meio maluco, então não dá para ter noção do que vai chegar. A Alemanha é sempre muito forte, tem alguns jogadores muito bons, mas também está numa entre-safra assim, que não meio duvidosa. Tipo assim, tem os bons, tem a Holanda que está com uma safra um pouco mais, tipo assim, os jogadores já não são tão renomados, mas tipo assim, a Holanda sempre tira coelhos da cartola, então não dá para menosprezar. E tem as surpresas, né? Tipo o Marrocos, que eu já falei, tá um time muito bom, beirou na semifinal da última Copa, e também o Japão, que é um time que é o time que dizem que mais cresceu, né? Tipo, em termos de organização, qualidade, evolução.
Então acho que tem, não sei se vai ter cacife para bancar uma Copa e ir muito longe, questão psicológica, questão técnica, física, não sei como é que esse assunto, mas disse que foi o que mais evoluiu na parte tática e técnica. Mas, tipo assim, na hora de... Tem jogadores que vão chamar a responsabilidade de decidir, aí a gente já não sabe, né? Porque às vezes na hora do vamos ver a coisa aperta e os jogadores acabam não dando conta. Mas é isso, deve estar rolando agora já a abertura, México e África do Sul, o jogo. E vamos ver o que essa Copa traz de bom. Provavelmente vou estar aí fazendo mais um vídeo depois de cada jogo do Brasil, com certeza. Vai estar lançando alguma coisa. E dependendo de algum prognóstico antes ali, alguma coisa, uma prévia, quando sair a escalação mais definida, pra gente ir acompanhando essa Copa, conversando e vendo o que a gente consegue tirar de bom dessa Copa do Mundo. Valeu, gente. Boa Copa para todos aí, que tá começando.